2015, um ano comum para muitos, mas não para um garoto que começava a chamar atenção dentro de campo. Estevão, com apenas 8 anos de idade, já demonstrava uma habilidade fora do normal. Naquele ano, o menino que brincava com a bola em todos os cantos de casa começou a se destacar nos torneios de futebol infantil. Enquanto outros garotos ainda aprendiam a dominar a bola, Estevão já encantava com dribles rápidos, visão de jogo e uma maturidade rara para a idade. Foi também em 2015 que surgiu o apelido que marcaria sua infância, Messinho. As comparações com Lionel Messi começaram a nascer nas peladas, quando amigos, professores e familiares se impressionavam com o jeito dele de conduzir a bola colada ao pé, sempre em velocidade. Dentro de escolinhas de base, treinadores perceberam que Estevão não era apenas mais uma criança apaixonada por futebol. Ele tinha fome de bola, buscava aprender, imitava grandes craques e se destacava entre meninos mais velhos. 2015 ficou marcado como o ano em que o sonho de Estevão começou a tomar forma. O garoto de apenas 8 anos já não era visto apenas como uma promessa da rua, mas como alguém destinado a voos muito maiores no futebol. Era apenas o início de uma jornada que, pouco tempo depois, conquistaria os olhares do Brasil e do mundo. 2016, Estevão tinha apenas 9 anos de idade, mas já tratava o futebol não como uma simples brincadeira, e sim como um verdadeiro propósito de vida. Naquele ano, ele começou a treinar com ainda mais intensidade nas categorias de base. Era comum vê-lo chegar mais cedo aos campos, sempre com um brilho nos olhos e uma vontade insaciável de aprender. Os professores notavam, enquanto muitos garotos jogavam pelo lazer, Estevão já pensava como um profissional em miniatura. Nos torneios locais, o menino Messinho chamava atenção com gols e jogadas diferentes de sua idade. Ele driblava com naturalidade, levantava a cabeça e tomava decisões rápidas, como se tivesse alguns anos a mais de experiência. Era o garoto que os adversários temiam e que os olheiros começavam a observar. Em 2016, o papel da família também foi fundamental. Incentivo, disciplina e carinho formaram a base sólida para que Estevão pudesse crescer com os pés no chão. Cada gol, cada treino, cada pequena vitória era comemorada em casa como o primeiro passo de um grande sonho. Assim, 2016 se tornou um ano de amadurecimento para o jovem Estevão. Ele deixava de ser apenas a promessa do bairro e se transformava em um garoto cada vez mais preparado para brilhar em palcos maiores. O futuro parecia distante, mas já começava a se aproximar rapidamente. 2017, aos 10 anos, Estevão já não era apenas um garoto talentoso. Ele começava a se destacar de forma tão evidente que sua presença em campo chamava a atenção de todos, dos pais na arquibancada até dos treinadores mais exigentes. Naquele ano, o jovem Messinho participou de campeonatos importantes das categorias infantis. Enquanto muitos meninos ainda buscavam se adaptar ao jogo coletivo, Estevão já brilhava com gols decisivos e assistências que surpreendiam pela inteligência. Ele era o garoto que mudava o rumo de uma partida. Foi em 2017 que as comparações com grandes craques começaram a ganhar força. As pessoas viam nele não apenas um talento precoce, mas alguém que podia, de fato, se tornar um futuro ídolo do futebol brasileiro. Cada drible, cada arrancada, parecia anunciar algo maior. Mais do que o talento, Estevão mostrava mentalidade. Ele treinava com disciplina, respeitava os colegas e absorvia tudo que os técnicos passavam. A bola já não era apenas diversão, era a linguagem pela qual ele se expressava melhor. Assim, 2017 foi o ano em que Estevão deixou de ser apenas uma promessa das peladas para se transformar em um nome comentado nos bastidores do futebol de base. O garoto de apenas 10 anos começava a dar sinais claros de que o futuro estava cada vez mais próximo. 2018, Estevão chegava aos 11 anos de idade. Um momento decisivo, quando o futebol começava a ganhar contornos ainda mais sérios em sua vida. Naquele ano, ele participou de torneios de base cada vez mais competitivos. Entre meninos maiores e mais fortes fisicamente, Estevão não se intimidava. Pelo contrário, era nesses desafios que ele mostrava sua verdadeira essência, jogando com coragem, técnica e inteligência. Dribles curtos, arranques explosivos, passes criativos. 2018 foi o ano em que sua identidade dentro de campo começou a se consolidar.
Já não era só o Messinho, apelido que ainda o acompanhava, ele estava se tornando Estevão, um nome próprio, carregado de talento e personalidade. Foi também nessa época que a observação de clubes e olheiros cresceu. Treinadores viam nele algo raro, não apenas um garoto habilidoso, mas alguém com leitura de jogo diferenciada, capaz de decidir partidas mesmo em categorias tão jovens. Assim, 2018 ficou marcado como o ano da afirmação. Estevão deixava de ser apenas promessa do futuro para se tornar realidade no presente das categorias de base. Um menino de 11 anos que, a cada jogo, confirmava, estava destinado a algo muito maior. 2019, Estevão completava 12 anos de idade. Um período em que o futebol começava a deixar de ser apenas sonho de criança e passava a se transformar em caminho real. Naquele ano, ele já era nome conhecido nas competições de base. Sempre que entrava em campo, todos esperavam algo diferente, um drible inesperado, um passe preciso ou aquele gol que só ele parecia capaz de marcar. As comparações com grandes craques aumentavam. O apelido Messinho ainda ecoava, mas 2019 mostrava que Estevão não precisava viver à sombra de ninguém. Ele começava a construir sua própria identidade, com estilo e personalidade próprios. Foi também em 2019 que os olheiros de grandes clubes passaram a observá-lo de perto. Seu talento já não passava despercebido. Havia uma certeza entre quem acompanhava, aquele menino tinha tudo para brilhar no cenário nacional e, futuramente, internacional. Assim, 2019 foi o ano em que Estevão deixou de ser apenas um prodígio do bairro ou da escolinha. Ele se transformava em uma verdadeira joia do futebol brasileiro, cada vez mais perto de realizar o grande sonho, vestir a camisa de um clube de ponta e mostrar seu talento para o mundo. 2020, um ano marcado por mudanças no mundo inteiro. Mas, para Estevão, aos 13 anos de idade, foi também um período de afirmação e novas conquistas dentro do futebol. Com a chegada da pandemia, muitos torneios e treinos foram interrompidos. Para a maioria dos jovens, isso significou pausa e incerteza. Mas Estevão encarou de outra forma, transformou cada dia em casa em uma oportunidade de evoluir. Treinava no quintal, aperfeiçoava fundamentos e mantinha vivo o sonho de se tornar profissional. Mesmo em meio às dificuldades, seu nome continuava a circular nos bastidores do futebol. Olheiros e treinadores já sabiam que ele era uma das maiores promessas de sua geração. Em qualquer oportunidade de jogar, Estevão mostrava que estava sempre um passo à frente dos demais. Foi também em 2020 que ele deixou de ser apenas uma revelação precoce para ser considerado uma joia rara do futebol brasileiro. A técnica, a disciplina e a maturidade que apresentava eram impressionantes para alguém tão jovem. Assim, 2020 marcou a resiliência e a superação na trajetória de Estevão. Em um ano difícil para o mundo, ele mostrou que o talento verdadeiro não se apaga diante dos obstáculos, pelo contrário, se fortalece. 2021, aos 14 anos, Estevão já vivia um momento decisivo. O menino que encantava nas competições locais começava a dar passos cada vez mais concretos rumo ao futebol de alto nível. Naquele ano, ele chamou de vez a atenção do Palmeiras, um dos clubes mais fortes do Brasil. Vestir a camisa alviverde significava entrar em um ambiente altamente competitivo, cercado de jovens talentos que também sonhavam em ser profissionais. Mas Estevão não se intimidou. Pelo contrário, brilhou. Nos torneios de base do Verdão, Estevão rapidamente se tornou protagonista. Dribles desconcertantes, gols em momentos decisivos e uma personalidade madura dentro de campo fizeram dele um dos nomes mais comentados do futebol de base nacional. Foi em 2021 que o apelido Messinho ganhou ainda mais repercussão na mídia. Comparações com Lionel Messi surgiam a todo momento, mas Estevão já mostrava que queria escrever a própria história, com estilo único, marcado pela ousadia e pela visão de jogo diferenciada. Assim, 2021 foi o ano em que Estevão deixou de ser apenas uma promessa observada em torneios menores. Ele agora era joia lapidada em um dos maiores clubes do país, pronta para conquistar os holofotes do futebol brasileiro, em breve, mundial. 2022, aos 15 anos, Estevão vivia um ano de afirmação. Já não era apenas uma joia das categorias de base, começava a se tornar o centro das atenções no Palmeiras e no cenário nacional. Nas categorias sub-15 e sub-17, Estevão fazia a diferença.
Dribles curtos, arrancadas imparáveis e gols em momentos decisivos consolidavam seu status de jogador especial. Ele não apenas participava dos jogos, ele mudava os jogos. Foi em 2022 que seu nome começou a ultrapassar fronteiras. A imprensa esportiva passou a citá-lo como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Clubes europeus, atentos ao surgimento de jovens talentos, já começavam a observar com interesse cada passo do garoto. Mais do que técnica, o que impressionava era sua mentalidade. Estevão mostrava seriedade nos treinos, humildade fora de campo e uma frieza rara dentro dele. Jogava como se tivesse anos de experiência, mesmo com apenas 15. Assim, 2022 se consolidou como o ano em que Estevão deixou de ser apenas uma promessa promissora da base. Ele se transformava em uma das joias mais cobiçadas do futebol mundial, dando os primeiros sinais de que estava pronto para algo muito maior. 2023, Estevão completava 16 anos, um marco fundamental em sua jornada. O menino que encantava nas categorias de base começava a dar seus primeiros passos em direção ao futebol profissional. Naquele ano, ele brilhou nas categorias de base do Palmeiras, principalmente no Sub-17. Sua técnica refinada, visão de jogo e capacidade de decidir partidas chamaram ainda mais atenção dentro do clube, que já começava a projetá-lo como uma futura estrela do time principal. Foi em 2023 que o nome de Estevão explodiu na mídia esportiva brasileira. Reportagens o apresentavam como a nova joia do Verdão e as comparações com Messi, o famoso apelido Messinho, voltavam com força. Mas, cada vez mais, Estevão mostrava que não precisava viver de comparações, tinha talento suficiente para escrever sua própria história. E os olhos da Europa já estavam atentos. Clubes gigantes começaram a monitorar seus jogos, percebendo que o Brasil revelava mais um craque em potencial. Seu nome entrava definitivamente no radar internacional. Assim, 2023 foi o ano em que Estevão deixou de ser apenas um prodígio da base. Ele se consolidava como uma das maiores promessas do futebol mundial, prestes a romper a barreira do amador para o profissional. O sonho estava cada vez mais próximo de se tornar realidade. 2024, o ano em que o sonho começou a se transformar em realidade. Aos 17 anos, Estevão deixou de ser apenas promessa e passou a viver seus primeiros capítulos como profissional. No Palmeiras, ele recebeu a oportunidade tão aguardada, vestir a camisa do time profissional. Cada minuto em campo era tratado como ouro. E o que se viu foi a confirmação do talento, dribles ousados, passes criativos e a confiança de quem parecia jogar no profissional há anos. A torcida palmeirense rapidamente se apaixonou pelo jovem. O Allianz Parque aplaudia cada jogada, cada arrancada. Estevão transmitia a alegria do futebol brasileiro, com a leveza de um garoto e a maturidade de um craque. Foi em 2024 também que seu nome explodiu de vez fora do Brasil. Clubes gigantes da Europa passaram a acompanhá-lo com atenção, reconhecendo nele uma joia rara. A imprensa internacional começava a destacar: um novo fenômeno surge no Brasil. Assim, 2024 se tornou o ano da consagração inicial. Estevão já não era apenas um sonho para o futuro, era uma realidade presente, encantando quem o via jogar e deixando claro: o mundo do futebol estava prestes a presenciar o nascimento de um novo craque.